Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas histórias que moldaram o mundo. Hoje vamos mergulhar fundo em uma narrativa de sonhos, ciúmes e um destino grandioso que começa de forma muito humilde. Vamos falar de José, o sonhador. A história se passa há milhares de anos. Na terra de Canaã, conhecemos um jovem chamado José, um dos 12 filhos de Jacó. Mas José não era um filho qualquer. Ele era o favorito de seu pai, o filho de sua velhice. E para demonstrar esse afeto especial, Jacó lhe deu uma túnica única, longa e colorida. Essa túnica, símbolo do amor paternal, também se tornou um símbolo de discórdia. Os irmãos de José, vendo o tratamento preferencial, sentiam uma inveja profunda. O coração deles se enchia de ciúmes. E eles mal conseguiam falar com José de forma amigável. A semente da amargura já estava plantada. E então, para complicar ainda mais essa relação já tensa, vieram os sonhos. Certa noite, José teve um sonho vívido e não conseguiu guardar para si. Ele reuniu seus irmãos e disse: "Por favor, ouçam o sonho que eu tive." Ele contou que todos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou em pé, firme, enquanto os feixes de todos os seus irmãos se curvaram diante do dele. A mensagem parecia clara demais. Seus irmãos, furiosos, responderam com desprezo: "Você acha que vai reinar sobre nós? Que vai nos governar?" O ódio deles, que já era grande, só aumentou. Mas os sonhos não pararam por aí. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, ainda mais grandioso. Desta vez, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Empolgado, ele não contou apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai Jacó. Seus irmãos zombaram dele abertamente. Até mesmo Jacó, que amava tanto o filho, o repreendeu dizendo: "Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Apesar da repreensão, a Bíblia diz que Jacó guardou aquelas palavras em seu coração, refletindo sobre o possível significado daquilo. Ele sentia que havia algo mais naqueles sonhos. A tensão chegou a um ponto insustentável. Um dia, os irmãos de José foram para longe, para pastorear os rebanhos. Jacó, preocupado, pediu a José que fosse encontrá-los para ver se estava tudo bem. José obedeceu. Ele caminhou por vales e colinas, procurando por seus irmãos. Ao vê-los se aproximando de longe, com sua túnica colorida se destacando na paisagem, a inveja e o ódio dos irmãos transbordaram. Eles conspiraram uns com os outros. "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou, e então veremos o que acontece com seus sonhos." Rubem, o irmão mais velho, tentou intervir. Ele sugeriu que, em vez de o matá-lo, apenas o jogassem na cisterna, planejando secretamente voltar mais tarde para resgatá-lo. Então, quando José chegou, eles o agarraram, arrancaram sua túnica especial e o lançaram em uma cisterna vazia e seca. Sentaram-se para comer, indiferentes ao sofrimento do irmão. Foi quando Judá teve outra ideia. Ele viu uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito e propôs: "Que proveito teremos se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue." Os outros concordaram. Tiraram José da cisterna e o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime terrível, eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mancharam a roupa com o sangue. Levaram a túnica ensanguentada para Jacó e disseram: "Encontramos isto. Veja se é a túnica do seu filho." Ao reconhecer a túnica de seu filho amado, o coração de Jacó se partiu. Ele rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e chorou por seu filho por muitos e muitos dias, inconsolável, acreditando que José estava morto, devorado por uma fera. Enquanto isso, lândido casa, José era levado como escravo para uma terra estranha, o Egito. O jovem sonhador estava agora no ponto mais baixo de sua vida, traído e vendido por sua própria família. Mas a história de José estava longe de terminar. No Egito,
ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. E mesmo na escravidão, algo notável aconteceu. Deus estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e confiou a José a administração de toda a sua casa. José se tornou um homem de confiança e sucesso. No entanto, a provação ainda não havia acabado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou. Um dia, ela o acusou falsamente, e José, mesmo inocente, foi lançado na prisão. Na prisão, parecia que tudo estava perdido novamente. Mas, mais uma vez, Deus estava com ele. O carcereiro logo viu as qualidades de José e o colocou no comando de todos os outros prisioneiros. E foi na prisão que o dom de interpretar sonhos voltou à tona. 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, também foram presos e tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. José, vendo a angústia deles, oferece-se para interpretar. Ele disse ao copeiro que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição, e ao padeiro que em 3 dias ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. José só pediu uma coisa ao copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e fale ao faraó para me tirar daqui. Mas infelizmente, o copeiro, uma vez livre e de volta ao palácio, se esqueceu completamente de José. E assim, José permaneceu na prisão por mais 2 longos anos. Parecia que a esperança havia morrido, até que um dia, o próprio faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos que ninguém em seu reino conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e com 7 espigas de grão cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Ele estava profundamente perturbado. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado às pressas do calabouço. Diante do faraó, ele não tomou o crédito para si. Ele disse: não está em mim. Deus é quem dará ao faraó uma resposta de paz. José então interpretou os sonhos. Haveria 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que a abundância seria esquecida. Ele aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para armazenar o excesso de grãos durante os anos de fartura, para salvar o povo durante os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que disse: poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus. E ali mesmo, ele nomeou José, o ex-escravo, o ex-prisioneiro, como o governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. Quando a fome veio, ela não atingiu apenas o Egito, mas todas as terras ao redor, incluindo Canaã, onde a família de José ainda vivia. Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou seus filhos para comprar comida. E quem eles encontraram lá, no controle de todo o alimento? Seu irmão José, a quem haviam vendido anos antes. Eles não o reconheceram, mas José sim. E ali, diante dele, seus irmãos se curvaram, com o rosto no chão. O primeiro sonho, o dos feixes de trigo, estava se cumprindo diante de seus olhos. Mais tarde, quando Jacó e toda a família se mudaram para o Egito para escapar da fome, todos eles, incluindo seu pai, dependeram de José para sobreviver. O sol, a lua e as 11 estrelas também se curvaram. Os sonhos que causaram tanto ódio e inveja eram, na verdade, uma profecia do plano de Deus para salvar sua família e muitas nações. A história de José é uma poderosa lição sobre como Deus pode usar as piores situações, como traição e injustiça, para realizar seus propósitos maiores. José disse aos seus irmãos mais tarde: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitas pessoas. É uma jornada de perdão, redenção e da soberania de um plano divino que está além da nossa compreensão. Obrigado por me acompanhar nesta incrível história. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens. 8. A próxima.